Desde o mapa de Westeros até a personalidade dos personagens, George R. Martin buscou nos livros de história boa parte da sua inspiração para criar as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou o Duke e nesse vídeo nós vamos mostrar 10 momentos de Game of Thrones que foram inspirados em fatos reais. Fica até o final que você vai se surpreender. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o seu like no vídeo. Isso ajuda muito a gente e faz com que o YouTube entenda que o vídeo é interessante e o espalhe para mais pessoas. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O mapa de Westeros. Começando talvez por aquele que você já tenha percebido, o continente de Westeros é totalmente inspirado na geografia do Reino Unido e da Irlanda. Só que Martin inverteu a Irlanda e colocou ela abaixo do Reino Unido. Pode dar uma conferida aí. A Muralha de Gelo. A muralha em si também é inspirada na Muralha de Adriano, que fica próxima à atual divisa entre a Inglaterra e a Escócia. Construída durante o Império Romano entre os anos de 122 e 126, ela também servia para impedir invasões de bárbaros, que no caso eram os escoceses. Stark vs Lannister. A treta da ficção é inspirada na rivalidade real entre os Yorks e os Lancasters, que culminou na Guerra das Rosas, que aconteceu entre 1327 e 1377. Os Yorks, assim como os Starks, eram uma família do norte do Reino Unido, já os Lancasters eram uma galera extremamente rica, igual aos Lannister da série. Cersei Lannister. O History Behind Game of Thrones aponta 3 mulheres que teriam inspirado a criação da Rainha de Westeros: Margarida de Anjou, Elizabeth Woodville e Lucrécia Borgia. Margarida foi uma das líderes da casa Lancaster, bem como uma das figuras mais influentes da Guerra das Rosas. Era conhecida como uma mulher manipuladora, arrogante, impiedosa e sedenta por poder. Elizabeth era descrita como uma mulher belíssima, com olhos frios e longos cabelos dourados. Além disso, assim como Cersei, ela era uma matriarca que colocava a família e o poder à frente de tudo, e foi uma mulher muito mal vista pela sociedade. Já Lucrécia teria inspirado Martin por conta dos boatos que ela tinha um caso com seu próprio irmão. Joffrey Baratheon. Sim, até o cara mais odiado da série foi inspirado em um personagem histórico real. Ele é uma versão de Edward Lancaster, filho de Henrique VI e Margaret Anjou. Assim como Joffrey, o nobre tinha fama de sádico desde criança e ficou conhecido por decapitar seus desafetos. Morreu com 17 anos de idade, mas diferentemente do personagem de Got, que foi envenenado, Edward foi morto com golpes de espada, durante uma batalha. Outra semelhança, boatos diziam que Edward não era filho legítimo do rei Henrique VI, pois o rei era impotente. Daenerys Targaryen. Dragões à parte, a Khaleesi tem muitas semelhanças com o rei Henrique VII. O cara nasceu na Inglaterra, mas passou boa parte da vida exilado na França depois que seu pai foi morto pelos inimigos. Ele tinha apenas 2 meses de idade quando seu pai foi assassinado. Na adolescência, Henrique voltou ao seu país natal e lutou ao lado dos Lancaster na Guerra das Rosas. E ele é tido como o grande responsável por colocar fim a essa guerra, o que fez com que fosse coroado rei. É tão semelhante que isso pode ser até uma espécie de spoiler da série. Theon Greyjoy. O herdeiro das Ilhas de Ferro foi inspirado em George Plantagenet, irmão de Eduardo IV de York. Ele entrou para a história por ter traído a sua própria família na Guerra das Rosas. Após lutar pelos Yorks, o cara resolveu juntar-se aos Lancaster por ganância. Mas essa aliança foi um fracasso, o irmão chegou a perdoá-lo, mas George acabou virando a casaca mais uma vez. Por fim, foi capturado e executado pelo clã York. O Casamento Vermelho. Esse momento chocante foi inspirado em 3 acontecimentos reais. Primeiramente, assim como Robb Stark, Eduardo IV da Casa de York resolveu casar-se por amor e em segredo, causando uma revolta de seus aliados durante a Guerra das Rosas. Mas a chacina em si remete principalmente ao famoso Jantar Negro, que rolou em 1440 na Escócia. Resumo dessa treta. Na época, o rei morreu e seu filho de 10 anos foi empossado, gerando disputa entre famílias poderosas que queriam ter a guarda do menino. O clã dos Douglas tornou-se guardião oficial do reizinho, o que fez com que 2 outras famílias tramassem o assassinato deles. Assim como Walder Frey e Roose Bolton em Game of Thrones, William Crichton e Alexander Livingston convidaram os Douglas para um jantarzinho básico. Na ceia, eles serviram a cabeça de um touro negro, que significava morte na época. Os Douglas foram então assassinados sob a falsa acusação de que haviam traído a Escócia. Outro evento que teria inspirado Martin foi o massacre de Glencoe, que também aconteceu na Escócia em 1692. Na ocasião, membros do clã MacDonald de Glencoe foram assassinados por seus anfitriões, do clã Campbell, pois haviam demorado demais para jurar lealdade ao rei William III durante a chamada Revolução Gloriosa. Fogo Vivo.
Pois é, reza a lenda que um composto químico capaz de colocar fogo na água realmente existiu. A substância se chamava fogo grego e teria sido criada pelos bizantinos no século VII. A receita dessa arma poderosa foi perdida, mas supõe-se que ela era feita com resina de pinheiro, nafta, cal, enxofre ou salitre. Relatos asseguram que o uso do fogo grego foi responsável pela salvação de Constantinopla em mais de um confronto, tal como o fogo vivo na vitória de Tyrion durante a Batalha de Blackwater. Senhor da Luz. O titio Martin confessou que a seita de Melisandre remete ao zoroastrismo, considerada a mais antiga religião monoteísta da história. Para os praticantes dessa religião, o fogo também era tido como uma entidade mística central, capaz de trazer sabedoria e proteção. Curiosamente, as noções de paraíso, ressurreição, juízo final e até mesmo de que um Messias viria à Terra também surgiram dessa religião. E aí, você sabia de algum desses 10 fatos reais que foram inspiração para Martin? Se você sabe de algum que não citamos, deixe aí nos comentários, bem como dicas e sugestões para vídeos futuros. Se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito, considere se inscrever e deixar o like aí no vídeo. Isso nos motiva muito a trazer novos conteúdos. Até o próximo vídeo, galera!